Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a função de transferência, né? A gente já viu conceitos aí na aula passada, revisamos, né, de modelagem de sistemas e como obter a resposta desse sistema, né, utilizando a transformada de Laplace. Então a gente aplicou a transformada de Laplace, né, nessas EDOs, né, e conforme a entrada degrau, né, a gente fez uma aplicação mais da entrada degrau ali, analisar qual que era a resposta desse sistema, né? Fazendo o procedimento aí, né, de EDO, transformada de Laplace, né? E depois fazendo transformada inversa de Laplace e obtendo a equação no tempo. Aí a gente conseguiu obter a resposta, a equação de resposta no tempo aí, do nosso sistema, tá? Então hoje a ideia é a gente estudar com o termo de função de transferência, tá? Vamos ver como que ela é definida. Bom, considere o sistema, né, de tempo contínuo linear invariante no tempo com a entrada U de S e saída Y de S. Tá? A função de transferência G de S é definida como o quociente da transformada de Laplace do sinal de saída, né, Y de S, né, pela transformada do seu sinal de entrada U de S com condições iniciais, quando as condições iniciais são nulas. Né? Então, qual que é a ideia? É a gente aplicar aquela propriedade, né, da transformada de Laplace lá, da equação diferencial, né? E a gente sabe, em alguns exercícios que a gente fez, a gente tinha que calcular quais eram as condições iniciais para y0, ou derivada lá de y, né? E levar essas condições iniciais, né, para calcular a resposta no tempo. Agora a gente vai considerar todas essas condições iniciais nulas, tá? E a função de transferência sempre vai ser essa relação da saída, né, sobre a entrada, tá? Então a gente obtém, né, essa G de S aqui, que em diagrama de blocos, né, a gente usa sempre um diagrama de blocos para cada função de transferência que relaciona, né? Qual é a entrada aqui? Qual é a tensão de entrada do meu motor? Qual vai ser a resposta do meu sistema? Né? Qual é a minha saída Y de S, tá? Então sempre a gente vai estar trabalhando dessa forma com a função de transferência. A vantagem dela é que a gente sempre relacionar, né? Qual que é a saída devido a uma determinada entrada, ok? Então a gente multiplica o de S aqui em vez de G de S, a gente sabe qual que é a saída do nosso sistema. Bom, a função de transferência de G de S pode ser obtida a partir da equação diferencial, né? Então a gente tem as nossas EDOs aí dos nossos sistemas aí, né, dinâmicos, sistema elétrico, sistema mecânico, sistema térmico, etc., né? Que representa a dinâmica do sistema, né? Suponha que um sistema seja representado pela seguinte equação. Então a gente tem os coeficientes aqui da nossa EDO, né, relacionados à saída y de t, né, as diversas derivadas aqui, o nosso sistema de ordem n, né? E a gente tem a entrada aqui também de ordem m. Então a gente pode ter diversas derivadas da nossa entrada, tá? Então a gente aplica a transformada de Laplace nos dois membros da equação e supondo condições iniciais nulas. Então aquela propriedade lá de Laplace, a gente da diferencial a gente considera com condições iniciais nulas, né? Então a gente consegue simplificado, né, com essa simplificação escrever, né, y de s sobre u de s do nosso sistema, que é a nossa função de transferência, tá? Analisando a equação acima, percebe-se que a função de transferência de sistemas lineares com parâmetros concentrados, invariantes no tempo, é uma função racional de S. Então, ela é em função de S. Ou seja, é o quociente de dois polinômios em S com coeficientes reais. Logo, raízes complexas só podem ocorrer se forem aos pares conjugados. Foi um caso que a gente já viu aí, quando a gente fez a expansão por frações parciais, a gente viu com múltiplas raízes, né? Polos, múltiplas raízes lá, e a gente viu com polos, né, complexos também, tanto para polo distinto como para polos múltiplos a gente tinha raízes complexas, ok? Em todos os sistemas físicos reais, a resposta do sistema y de s não pode preceder a excitação, tá? Para que isso não ocorra, pessoal, a ideia é que n, que está relacionado, né, com a saída, tem que ser sempre menor ou igual a n, não pode ser superior a n, né? A gente não pode ter uma entrada em um tempo
digamos, futuro aqui, né? Porque tem que atender essa restrição. Em consequência, né, prova-se que o grau do polinômio do numerador é sempre menor ou igual ao grau do polinômio do denominador, tá? A gente nunca pode ter uma resposta, uma entrada futura, né? E esperar que o nosso sistema, né, reaja, né, a essa resposta futura. Então, a gente tem essa restrição de M relacionado a N está relacionado com essa restrição aqui de sistemas físicos, tá? E a resposta não pode preceder a excitação. Bom, os pontos singulares em que a função g de S ou as suas derivadas tendem ao infinito são chamados de polos de g de S, tá? Então aqui, se a gente calcular as raízes dos nossos sistemas aqui, né, a gente escrevendo isso aqui, não através da equação, mas através das raízes, né, a gente vai perceber que as raízes vão fazer com que a nossa função g de S tenda ao infinito, né? Porque a gente fazendo, calculando para qualquer caso aqui, esses pontos singulares vão levar a zero, né? E qualquer número sobre o zero aqui vai fazer com que o nosso sistema tenda ao infinito, tá? Já os pontos em que a função de g de S se anula são chamados de zeros, né? Normalmente a gente chama aqui os zeros finitos, né? Os zeros do numerador. Há zeros também que não são finitos, tá? A gente deve falar um pouquinho sobre eles um pouquinho mais para frente, tá? Que também levam o sistema ao infinito, são chamados zeros no infinito, ok? Então, no caso de g de S ser racional, como na equação acima, tem-se que os polos são as raízes do polinômio denominador de g de S, né? Porque vai levar o nosso sistema ao infinito, né? Fazendo que o denominador, né, vá para zero, consequentemente fazendo com que a resposta do sistema aqui vá para o infinito, né? E os zeros são as raízes do polinômio do numerador, pois quando estão nos pontos singulares aqui, né, as raízes do numerador, né, eles vão levar a equação para zero, ok? Então a função de transferência de g de S também pode ser escrita em termos dos seus polos e de seus zeros, né? Como está escrito aqui. Aqui fica mais fácil para a gente ver, né? Então se S aqui, ó, S for igual a Z1, né? Isso aqui vai ser igual a zero e vai levar a g de S para zero. Se S aqui for igual a P1, né, esse termo vai para zero, né? Então, numerador sobre zero aqui embaixo vai levar o nosso sistema ao infinito, tá? Então fica mais fácil aqui. Então, a gente pode escrever aqui no formato de zeros e polos, aqui sendo K um ganho aqui do nosso sistema, tá? Exemplo. Bom, pessoal, eu vou continuar no próximo vídeo, a gente faz os exemplos, ok?